Bom, eu já digo de pronto que essa ideia será copiada na igreja de Vila Natal. Muito boa. Pastor, voltando a falar sobre paternidade da relação pai e filho mesmo, não só espiritual, nós temos dentro desse universo de paternidade muitos temas das quais ou nós temos medo, ou nós temos desconhecimento, ou nós temos medo e desconhecimento. E um desses, talvez o que mais se destaca, é sobre disciplina. Primeiro, o que é disciplina? Segundo, como aplicar e quais são os motivos ou o ambiente em que isso deve ser aplicado. Você pode nos falar um pouquinho sobre isso? Vamos definir disciplina bíblica o seguinte: disciplina bíblica nunca é você ir contra o seu filho para despejar a sua ira ou frustração sobre ele. Disciplina é sempre um movimento em favor do seu filho. Então nós agimos em favor dos nossos filhos, entendendo que existe pecado, existe tolice no coração, e nós somos usados por Deus para retirar essa tolice e, ao mesmo tempo, colocar no coração dele a justiça e a sabedoria divina. Então a disciplina, ela sempre visa reconciliação, ela sempre visa restauração, ela visa correção de um caminho mau. Com isso, você está ensinando para o seu filho o quê? Coisas erradas têm consequências. Existe uma autoridade estabelecida por Deus para te corrigir. E existe perdão e restauração quando há arrependimento. Então, a disciplina, ela sempre visa o fim proveitoso daquele que está sendo disciplinado. Essa é a perspectiva até mesmo de Hebreus, né? O Senhor, ele corrige a quem ele ama. Então, por exemplo, nós vamos ver em Provérbios vai falar que aquele que não ama, não disciplina. Pior ainda, vai dizer que aquele que não disciplina aborrece o seu filho a ponto de desprezá-lo e conduzi-lo para o inferno. Então, tamanha a seriedade da disciplina. Um ponto importante que eu acredito que nós, que somos geração mais, vamos dizer assim, geração mais antiga, nós fomos criados num contexto em que a disciplina ela era exercida de forma indisciplinada pelos nossos pais. Então, criou-se um conceito de que a disciplina é ruim. Não é ruim. A forma que ela foi aplicada em muitos momentos é que foi pecaminosa. Então hoje nós temos a compreensão que antes de disciplinar alguém você tem que ser disciplinado. Por quê? A partir do momento que eu extrapolo, ou seja, eu não utilizo a proporcionalidade na disciplina, eu estou cometendo um pecado. Então, a gente pode dar vários exemplos aqui, né, dos nossos pais. Nossos pais disciplinavam, meu amigo, se fôssemos comentar aqui, os nossos pais seriam denunciados pelo ECA, né, seriam presos, né, porque não tinha limite para aquilo que era disciplina, tá? Então, a gente brinca que minha mãe jogava aquela escova de esfregar roupa, minha mãe jogava, pegou na cabeça, se sangrou, se não sangrou, era disciplina, né? Aí hoje a gente não faz isso com nossos filhos. Por quê? Nós temos, além de ter legislação, nós temos um conhecimento mais aprofundado sobre o que é disciplina. Então, o primeiro ponto é, você quer disciplinar o seu filho, seja disciplinado, né? Eu sempre penso que a disciplina ela tem que ser exercida, ela tem que ser de forma intencional, ela tem que ter a motivação correta. Motivação correta, o que é? A glória de Cristo e a restauração do seu filho, né? Você entende que é tolice e você quer corrigir. Em muitos momentos nós disciplinamos com motivação errada. Motivação o que é? Arranhou minha imagem de pai perfeito, então preciso disciplinar. Ela tem que ser feita, na maioria das vezes, no privado. Por que no privado? Porque, a não ser que seja um pecado cometido em público e que exija reparação em público do seu filho, eu acredito que ela tem que ser privada, até para você proteger, né, o seu filho e também você, e ela tem que ser comunicativa e explicativa. Você tem que explicar o motivo da disciplina, você tem que explicar qual foi o pecado cometido, você tem que levar o seu filho a confessar o pecado cometido, a pedir perdão pelo pecado cometido e orar e logo depois restaurar. Então eu gosto de aplicar um conceito que eu aprendi com o Douglas Wilson, que o Douglas Wilson ele me ensinou a fazer isso, e eu faço isso com as minhas filhas, que é assim: elas pecaram, nós tiramos elas do ambiente familiar, levamos ela para um dos quartos e explicamos: você entende qual foi o pecado que você cometeu? Entendo. O que você fez? Papai, desobedeci papai. Então você pecou contra papai e pecou contra a sua família. Viu como é que é ruim? Pecado faz isso. Pecado machuca as pessoas que você ama. Pecado faz com que você quebre a sua comunhão com Deus e te separa das pessoas que te amam. Então você vai ficar aqui refletindo um pouco. E deixa ela no quarto e volta para a sala.
continuamos ali nas nossas conversas, convívio, risada, e ela sozinha lá no quarto, refletindo e pensando. Dá um tempo eu volto. Minha filha, viu como é que o pecado é ruim? O pecado separa. Mas vamos pedir perdão? Oramos, confessamos o pecado, eu abraço e falo assim, tá vendo? O pecado separa. O perdão nos restaura novamente a comunhão. Então, em Cristo, você está restaurando a comunhão com Deus, com a sua família. E ela volta para o convívio da família. E aí, logicamente, eu sempre gosto de brincar que o papel do pai é sempre, e aí, novamente, eu pego aqui a expressão que o Douglas Wilson usa. O Douglas Wilson fala assim, que pai e mãe são importantes nesse processo, por quê? O pai tem que ser o policial mau da história. O pai tem que ser aquele que disciplina, tem que ser a mão pesada para disciplinar, porque nós estamos ensinando o quê? Pecado, ele é alvo da justiça. É pesado mesmo, é duro, né? E logo depois que você disciplina o seu filho, o que é que ele faz? Corre para onde? Para a mãe. Não impeça isso. Por quê? Porque está encontrando graça. Então, perceba, a disciplina de Deus, ela é, ao mesmo tempo que ela é firme, ela é graciosa. Então, nós temos o peso do pai disciplinando com a voz firme, né, com a mão um pouco mais pesada, e ao mesmo tempo você tem ali o afago da mãe abraçando o filho. Mas não depois do filho orar, confessar, abraçar o pai, receber o perdão do pai, da mãe e voltar para o convívio.